Qual será o melhor investimento de hoje e para os próximos meses, já que a inflação voltou a subir e muitas empresas na bolsa hoje estão bem baratas? E eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para analisar um bom investimento da forma correta, de uma forma simples e prática. Se você então está procurando um vídeo que mostra as melhores opções de investimento e uma análise na prática, então você está no lugar certo. Hoje eu vou analisar a empresa de energia Engie, se você não conhece, que está pagando mais de 8% de dividendo ao ano, fora a valorização da empresa, da ação. E dá também a minha recomendação não, da minha opinião sobre essa empresa. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigues Prada, sou investidor profissional e também gerencio uma empresa que tem mais de R$1 bilhão sob aconselhamento. E o intuito aqui do Capital é realmente te falar de investimentos em ação e sem enrolação. Então, se você já é um investidor soberano, aquela pessoa que sabe tomar as decisões, pessoal que está aí nos treinamentos já sabe, né? Curte esse vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai falar de muita coisa boa e muito investimento que, no meu ver, são seguros, né? Porque são sólidos, são empresas sólidas, pagam bons dividendos, ou seja, o lucro das ações, e também tem uma boa valorização da ação. Então, é o melhor de todos os mundos. Nesse quadro que eu falo, né, o Vale a Pena, ele não é uma recomendação de investimento, tá bom? Eu sempre falo, eu gosto de trazer fatos relevantes para eu te mostrar que é simples os investimentos, os números, mas você tem que tomar a sua própria decisão de investimento e analisar mais indicadores e mais, diria, né, mais relatórios e acompanhar e fazer sua própria análise. E eu sempre falo aqui dentro do canal de investimentos que geram dividendos, então são empresas mais geradoras de dividendos. O que é o dividendo? Quando uma empresa ou uma ação tem lucro, ela distribui isso, e essa distribuição que cai na sua conta a gente chama de dividendos ou de proventos, mesma coisa, tá? E eu sempre vou utilizar uma base de uns 5 critérios para simplificar e te mostrar, não precisa ficar analisando 1 milhão de critérios, não, apenas 5 critérios bons e sólidos você já vai conseguir fazer uma boa análise. Então eu vou fazer uma síntese dessa avaliação e te mostrar isso de uma forma bem prática, e o intuito é investimento a longo prazo, não é investimento de 6 meses, 7 meses, é um intuito realmente de investimento de longo prazo. E no final desse vídeo eu vou dar minha nota, como se fosse cartinhas para as empresas que eu avalio. Então eu já avaliei outras empresas aqui, eu dei uma nota para elas. Lembra que lá na infância a gente tinha trunfo, tinha a nota de jogador? Eu fiz a mesma coisa, a mesma dinâmica, só que com empresas, que todo mês eu vou atualizando a nota dessas empresas para você ver que nota que está a sua empresa, que nota que está a empresa que você quer investir, para ver se é um bom investimento ou não, né? Fazer uma brincadeira aqui, eu gosto de fazer, levar esse intuito, né, esse investimento de uma forma mais tranquila para você aprender. Então eu quero que você siga essa saga das cartinhas para você ver a nota delas. No final do vídeo eu também vou dar a nota da Engie. Eu gosto de falar das empresas sempre falando um resumo de quem é a empresa, porque muitas das pessoas ainda nem conhecem a empresa. E sempre quando você vai fazer um investimento, você precisa entender o que é a empresa, o que ela faz e principalmente da onde vem o dinheiro. Você está investindo para ganhar dinheiro nela, então você tem que saber um pouco da história e da onde, né? Quais são as fontes de receita dessa empresa. Então a Engie, que é a Engie Brasil Energia, é considerada a maior produtora privada de energia do país, do Brasil, dispondo de mais de 55 usinas, representando aí aproximadamente 6% da capacidade ofertada no mercado do Brasil, no mercado nacional, sendo que quase 90% da energia produzida da empresa é oriunda de fontes renováveis, então não é de gás, não é de petróleo, é de fontes renováveis. Isso é muito bom para o meio ambiente também. E a empresa hoje ela atua nos setores de transmissão e comercialização de energia. Rodrigo, como assim? São 3 grandes setores, né, de energia: geração, transmissão e distribuição. Tá? O que é geração? Por exemplo, a Itaipu, ela faz a geração de energia, ou no caso também a Engie, que faz a geração de energia. Tem também a transmissão, que é do local que é gerido até as cidades, então a transmissão dessa energia. E também tem a distribuição, ou seja, já chegou na cidade, eu faço a distribuição para todos os pontos, que é efetivamente nessa distribuição que você paga a sua conta de luz, né? E a Engie também conta com 31 postos, dos quais 3 são termoelétricas, 11 são hidrelétricas, 16 complementares, por exemplo, 2 de energia solar, centrais de hidrelétricas bem pequenininhas, 3 de biomassa, 9 eólicas e assim vai, tá? E assim constitui cerca de 90% da capacidade de energia só de fontes limpas e renováveis. Então é um ponto positivo aí para quem visa um mundo melhor, um mundo mais limpo. A empresa também possui uma porção de transporte, né, de gás natural aqui no Brasil, com cerca de 4.500
quilômetros que percorrem mais de 10 estados. Hoje, a empresa da ENGIE, ela tem mais de 3.500 funcionários, então é uma empresa bem grande. No último ano, de 2022, ela faturou quase 12 bilhões de reais e teve um lucro de 2 bilhões e 633 milhões de reais em 2022. Então não é uma empresa pequena não, é uma empresa muito grande que dá mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais de lucro por ano. E eu gosto sempre de analisar pontos relevantes, como se fosse pontos positivos e pontos negativos da empresa. Quais são então os pontos positivos de investir na ENGIE? Empresa com uma boa estrutura de capital, bem grande, bem sólida, a previsibilidade de caixa. Como assim, Rodrigo? Previsibilidade do caixa? É igual você vê na sua situação atual. Você deixa de pagar sua conta de luz, conta de água? Não, né? Senão cai a energia, cai a luz, e você fica aí sem praticamente viver. Quando a luz de casa cai, seja porque teve lá um blackout, caiu um dia, parece que a gente volta milênios e fica lá a luz de vela, já é muito ruim. Imagina você ficar mais de um dia, né? 10, 20, 30 dias sem luz. Então isso para os seres humanos comuns aqui, possivelmente você que está vendo esse vídeo tem uma boa aquisição, já tem a sua casa e possivelmente paga em dia as suas contas de luz, fica muito ruim, é muito inviável você parar de pagar. Por isso que a gente fala que tem uma previsibilidade de caixa muito alta, porque as pessoas sempre estão pagando. A taxa de inadimplência de empresas no setor de energia é muito baixa, comparado a outras empresas. Tem um histórico também de pagamento de dividendos muito sólido, então constantemente, todos os anos paga dividendo. Outro ponto positivo, é um setor bem estável, não é um setor instável como algumas commodities, por exemplo, de minério de ferro, que às vezes está muito baixo, depois vai muito alto. A energia tende a ser mais estável. Uma empresa com alta participação em fontes renováveis, também nessa era da energia verde, do mundo verde, é um ponto positivo também. Alguns pontos negativos, que nem tudo são flores. Pontos negativos que eu vi, é um setor extremamente regulado pela União, então é um setor muito complexo e é muito regulado, não tem tanta flexibilidade assim. E também a dependência de renovação de concessões. O que é concessão? É como se fosse um contrato para usar aquela linha, aquela transmissão, e aquelas concessões pode ser 5, 10, 15 anos, um dia acaba, e você tem que renovar aquela concessão com o governo ou com a empresa. Então depende dessas concessões para continuar gerando caixa. Tá? Então esses são os pontos positivos e os pontos negativos. Sem mais enrolação, vamos para o site Status Invest, que é um site gratuito que eu utilizo para gerenciar e para ver os status. Entro aqui no site Status Invest, aqui eu consigo ver todas as informações da empresa, né, da ENGIE. O ticker da empresa, da ENGIE Brasil, é EGIE3, EG3, tá? Só tira o N aqui que fica a mesma coisa. Ticker, para quem não sabe, é o apelido, né, para você encontrar ela dentro da sua corretora, para você fazer um investimento. Então, nos últimos 12 meses aí se valorizou basicamente 9%, dividend yield bem alto, né, mais de 7%, 7,79%, com um valor atual de R$ 42. Quais são os indicadores que a gente avalia? Primeiramente, um indicador muito importante é o PL, basicamente em quanto tempo vai me retornar aquele investimento. Então, se tudo permanecer como está agora, o lucro e tudo, o meu investimento vai me retornar em menos de 12 anos, né? Por que eu falo que isso é menor ainda? Porque a receita e o lucro da empresa está crescendo todos os anos. Então, o CAGR receita, que é a taxa de crescimento da receita por ano, é de mais de 11%, e também o crescimento do lucro é de mais de 7% por ano. Então, isso faz com que o PL vá diminuindo e você tenha o seu retorno muito mais rápido. Então, um ponto muito positivo. Outro ponto que eu gosto bastante de ver é o dividend yield. Então, o quanto que retorna naquele investimento por ano, se eu fizer daquele investimento. Por exemplo, se eu coloquei R$100, vai voltar em um ano R$ 7,79. É a mesma coisa se você fizer a comparação por 100 mil, né? Colocou 100 mil, vai voltar 7.800, fora a valorização da empresa, né? Então cai o dividendo na sua conta, mais a valorização da empresa, né? Que no último ano foi de 9%, tá bom? Então, dividend yield maior do que a média do mercado, que a média do mercado aí fica em torno de 4,49%, 4,5% ao ano, então está acima da média do mercado. Outro indicador bem importante é o histórico de crescimento dos dividendos, mas antes de falar dele, né, eu gosto sempre de ver a dívida, então a dívida está controlada, sempre a dívida líquida pelo PL abaixo de 2 significa que está mais controlado, dívida líquida pelo EBITDA abaixo de 3 também está controlado, então não é uma empresa que se endivida tanto, a margem de líquida muito bom também, 24%, que isso significa de R$100 que cai na empresa, R$24 é lucro líquido, tá? Então um lucro, uma margem líquida bem interessante.
Outro indicador que eu gosto de ver é, então, agora o histórico de crescimento dos dividendos. Então a gente vê aqui embaixo, eventos corporativos, coloca o máximo. Desde 2019, então, vem crescendo. 2018 deu uma baixada bem considerável. Em 2019, aí, fazendo novas reformas, pegando mais concessões, voltou a crescer aí. Em 2022, para cada ação, pagou R$ 2,98. Então, quanto mais ações você tem, mais dividendos caindo na sua conta todos os anos. Então, o histórico está crescendo sim, principalmente a partir de 2019, quando estava fazendo mais concessões. E outro indicador bem interessante que eu utilizo é, vamos rolar aqui para baixo, que é o DRE. Caraca, o Rodrigo falou grego. Demonstrativo de resultado. Então, quanto que entrou na empresa, quanto que saiu e o lucro que teve. Para ficar mais simples, eu tiro esses dois aqui, ó. Vamos lá, e coloco aqui o máximo e coloco aqui, ó, a receita que teve desde 2008 até agora. Então, todos os anos aí aumentando a receita, né? Então, isso é muito positivo. Quando a gente também compara o custo vem aumentando, mas se a gente compara com a receita ela aumenta em proporção maior do que o custo. Tudo bem a receita aumentar o custo, desde que a receita dela aumente proporcionalmente maior, que é o que aconteceu, né? A receita aumentou, o lucro aumentou, mas não na mesma proporção, tá? O que impacta diretamente o lucro, né? Porque o lucro fica maior ainda. Então, todos os meses com lucro, nenhum ano com prejuízo. Então, isso é um ponto muito, mas muito importante para a Engie, né? E o que eu gosto de fazer sempre no final é fazer uma comparação dessa empresa com empresas do mesmo setor. Você não pode comparar, por exemplo, uma empresa de energia com uma empresa de minério. É um setor totalmente diferente, sazonalidade diferente. Então, compare sempre com ações do mesmo setor. Eu vou comparar aqui, por exemplo, com Copel, tá? Com uma empresa que eu gosto bastante. E deixa eu pegar outra empresa que eu gosto bastante, Copel e EDP. EDP eu gosto também bastante. Deixa eu colocar essas três aqui. Podemos até colocar outras. Vou colocar só essas três. E dá pra ver aqui que a Engie fica em primeiro lugar. Essas três opções são boas, tá? Eu invisto nessas três, mas a empresa que está se destacando ainda, melhor das melhores, né? É a Engie aí em primeiro lugar. Aqui mostra, né? Medalha de ouro significa que o melhor indicador. Rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, é só uma análise, né, que a gente faz para ver ali os indicadores. E os indicadores nos mostram como que a gestão passada se fez, né? Se provou boa. Agora basta a gente ver a gestão futura. Então, por tudo isso que a gente fez, a minha nota para a Engie é de 83. Então, ficando no nosso segundo lugar do ranking das ações que a gente já avaliou, tá? Se você perdeu a avaliação do Banco do Brasil e da Copel, a gente já fez a avaliação dessas duas empresas e deu a nota para elas, né? Com o Banco do Brasil aí, nota de 89 e a Copel a gente deu nota 81, então a Engie ganhou aí da Copel com nota 83. Agora me diga aí, você já tem a Engie na tua carteira ou tá pensando em comprar ela? Compartilha comigo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, se você acha um bom investimento, se você não acha, se você já tem, se você não tem. Coloca a sua dúvida, Rodrigo, eu não entendi isso, eu não entendi tal coisa, deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente posso responder, ou o pessoal que participa dos meus treinamentos, tanto Investidor 48 Horas, como também Investidor Soberano, que são meus treinamentos para o pessoal que quer evoluir, que quer dar o próximo passo, eles também podem te ajudar e responder a sua pergunta, tá bom? Não esquece de deixar o like aqui, esse vídeo deu bastante trabalho, deu compilar, eu li muita coisa para trazer as informações mais sólidas, mais perene para você, então manda o like aí, se inscreve aqui no canal porque a gente posta vídeo toda terça e toda quinta para você melhorar no mundo dos investimentos. Eu sou o Rodrigo, até a próxima aí, tchau!